Olá, queridos, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar início a mais uma aula nossa, mais uma aula online. E o tema da nossa aula de hoje nós vamos tratar de dois temas, na verdade. Primeiro, nós vamos relembrar as preposições e acrescentar algumas outras. Lá no nosso primeiro trimestre, nós vimos preposição e hoje nós vamos relembrar algumas preposições e vamos também acrescentar outras preposições ao nosso material, né? E também, além de preposição, nós vamos hoje aprender pronomes. Vamos começar, a gente já viu um pronome ou outro no meio das frases, mas ainda não sistematizamos o seu funcionamento. Então, hoje a gente vai dar introdução aos pronomes e vamos dar continuidade na aula que vem. Então, a aula de hoje ela vai ficar muito ligada à aula que vem, porque como é um assunto um pouquinho longo, a gente começa hoje e continua semana que vem, tá certo? Então, vamos às preposições. Nós vamos ver um resumo e uma continuação, né? Preposição. Como já sabemos, preposição são palavrinhas prepostas ou postas antes do substantivo. E aí nós temos alguns exemplos, né? Cara a casa, sobre a mesa e etc. São usadas para expressar uma relação entre um substantivo e um outro. Exemplo, a cadeira no quarto. Esse no serve aí para ligar cadeira e quarto. O livro dentro do armário. Esse dentro serve para ligar livro e armário. Então, a preposição ela faz essa ponte, essa pequena ponte entre um substantivo e outro substantivo. Geralmente, né, é aí que ela se encaixa. E aí, na letra B, né, nós temos, por exemplo, as preposições de direção. O que são as preposições de direção? Ou preposições diretiva, né? Ou diretivo. Elas geralmente acompanham o caso acusativo na frase. Então, quando aparece uma preposição de direção ou diretiva, você tem que procurar o acusativo da frase. Aí nós temos, por exemplo, prós. Prós significa para, né? E esse prós, que significa para, é uma preposição que se une ao acusativo. Então, nós temos ali prós tom potamon. Pótamo, perdão. O que significa essa frase? Para o rio. Então, a preposição, ela dá essa direção, por isso diretiva, né? A preposição eis também é uma outra preposição que procura o acusativo na frase. Então, quando aparece o eis, automaticamente você já vai desenhar a frase de que maneira? Um substantivo, a preposição, mais outro substantivo que esteja especificamente no caso acusativo. Por isso que as preposições ela nos ajudam na tradução, porque elas pedem um caso, né? A gente chama isso de pedir, né? Elas pedem um caso. O eis pede acusativo. Então, eis, tom, pótamo, eis, tom, pótamo, que é o potamo. Mais comumente você ouvir teólogo pronunciando potamon do que potamon. Não sei porquê. Enfim. Mas significa para dentro do rio, porque eis é a preposição que significa para dentro. Letra C. As preposições de localização, ou chamada também locativo. Em gramática, geralmente aparece com a palavra locativo. Essas já pedem o dativo. E a mais utilizada é em. Nós já vimos em, né? Em mais o artigo, geralmente fica no e na, tá certo? Então, nós temos aí, em tom potamon, seria no rio. E a letra D, relação ou ablativo, que nós chamamos no grego de ablativo, que pede o genitivo. Aí nós temos o ek, que significa de ou para fora. Então, ecto potamo significa do rio, né? Ou para fora do rio. Aí o contexto é que vai determinar qual das duas traduções. E apó significa partindo de. Então, apótu potamo significa partindo do rio, tá certo? Então, sempre quando vocês
visualizarem uma preposição no texto, já dá uma olhadinha aqui no nosso material e procura saber qual é o caso que aquela preposição pede. Porque o caso que aquela preposição pede vai te direcionar na tradução da frase. Então, apareceu uma preposição. Essa aqui é uma ablativa. Ela vai pedir um genitivo. O que está no genitivo na frase? Potamo está no genitivo, porque está terminando em ômicron, Y. Então, eu já sei que essa preposição está apontando diretamente para esse substantivo no genitivo. Por isso que as preposições, elas acabam por nos ajudar, né? Ela nos ajuda, porque ela nos direciona na hora de traduzir, tá certo? Outras preposições. Nós temos uma preposição que aparece muito, que é ruper, que significa sobre, em cima. Ruper pede o caso genitivo. Então, sempre que aparecer a preposição ruper, procure o substantivo que está no genitivo. Avá significa para cima e também é ablativa, ou seja, também pede o genitivo, né? Também é uma preposição que pede o genitivo. Então, viu a avá na frase, já procura o genitivo. De a significa através, por, e pede o caso dativo. De a também aparece bastante no texto bíblico. Aparece tanto que muitas vezes nem se encaixa. Aí acaba por sendo na língua portuguesa suprimida, né? Porque não faz tanto sentido assim ter uma preposição ali, mas aparece bastante. Su também aparece, significa com ou junto. Então, como é muito comum essa preposição com, né? Aparece bastante nos textos. Su aparece bastante, tá? Pede o caso acusativo. Catá significa para baixo e catá muitas vezes aparece já acoplado à palavra, entendeu? Ou ao verbo também, aparece muito com um verbo mais o catá, que significa tipo caminhar para baixo, entendeu? Apareceria o verbo caminhar mais o catá, isso acontece um pouco. Pede o caso genitivo, né, quando está junto a um substantivo. E rupó também aparece bastante mesmo, e pede o caso genitivo, que significa sob, embaixo, tá certo? Então, observe que as preposições, elas têm essa vantagem, né? Elas dão uma luz para a tradução da nossa frase. Mas é importante, né? É importante lembrar mas nem sempre as preposições indicam um caso tão concreto. Então, as preposições, elas dão essa luz, mas existe a possibilidade de algumas vezes elas não serem tão diretivas assim, né? Muitas vezes são abstratos, de a mais genitivo por causa de, ou regem mais de um caso, por exemplo, de a mais dativo através de a mais acusativo por causa de. Isso existe, de uma preposição reger mais de um caso. Existem aqui digamos assim, que existe o primeiro caso que ela sempre vai reger e existe a possibilidade dela reger mais de um. Esta informação aparece no léxico. Observe o caso que vem a seguir depois da preposição, né? A seguir da preposição. Então, as preposições comumente pedem um único caso, mas pode acontecer dela ser possível ela aparecer com mais de um caso. Se isso acontecer, se for possível dela aparecer com mais de um caso, aí nós precisamos observar o léxico que vai dar essa informação. Então, se você for lá, de a, aí vai aparecer, de a com genitivo significa isso, de a com acusativo significa aquilo, de a com nominativo significa isso, vai dar as possibilidades. Então, mais uma vez, o léxico dando cola pra gente, tá certo? Então, não precisa ficar tão preocupado, porque as preposições que abrem o leque para reger mais de um caso, essa informação aparece no léxico, pra gente não ficar com dúvida, tá certo?